Todos nós nos lembramos da Quarta Grande Guerra Ninja, aquela que foi extremamente crítica para o mundo de Naruto. A causa dessa guerra gerou um confronto entre a Aliança Shinobi contra o exército de reencarnados de Kabuto, somado aos poderes de Obito Uchiha e Madara Uchiha. Eu já tenho um resumo completo sobre toda essa guerra, mas hoje eu quero te mostrar como os 3 conflitos anteriores a ela se conectam. E sem dúvidas, esses conflitos são extremamente interessantes. Vamos falar sobre as causas, consequências, os países envolvidos e os momentos cruciais. Nesse vídeo vamos entender as 3 grandes guerras ninjas. Mas para começar este vídeo, primeiro precisamos de um contexto sobre como era o mundo ninja antes dos eventos da série original e desses 3 grandes conflitos bélicos. Em um mundo dominado por clãs, aconteceu algo chamado de a Era dos Estados Combatentes. Nessa época, os clãs existiam de forma independente e lutavam constantemente por território próprio. Todos esses clãs tratavam batalhas campais uns contra os outros, numa era onde não existia confiança, compaixão ou paz. Mas infelizmente, algo mudou para melhor. Os 2 clãs mais poderosos da época firmaram uma trégua amigável para formar a primeira vila da história. E estamos falando do clã Uchiha e do clã Senju. Tanto Hashirama quanto Madara se uniram para realizar um sonho de infância, criar um mundo em paz para todos. No entanto, já sabemos que isso não pôde durar. Hashirama e Madara, apesar da antiga amizade, acabaram se enfrentando com brutalidade. Isso porque os ideais do Uchiha haviam mudado completamente em relação aos do Senju. E é graças a essa batalha que Hashirama tomaria uma decisão que no futuro levaria ao início da primeira grande guerra ninja. Então vamos entender como tudo isso começou. Logo após a batalha impactante entre Hashirama e Madara, o líder do Senju sai vitorioso e captura a besta com cauda que Madara havia manipulado para lutar. Ao fazer isso, Hashirama percebe que as bestas com cauda representam um perigo iminente para um mundo ninja recém-estabelecido. Os Senjus viam essas criaturas como potenciais armas destrutivas e que se caíssem em mãos erradas como as de Madara, que isso poderia significar o fim do seu sonho de uma possível união entre as 5 grandes nações. Hashirama então se encarrega de capturar todas as bestas com cauda que ainda estavam em liberdade. Ele visita cada um dos locais onde o Sábio dos 6 Caminhos havia deixado essas criaturas seladas, e depois de capturá-las, convoca a primeira e repentina cúpula dos 5 Kages, envolvendo as 5 grandes nações Shinobi. O principal objetivo dessa cúpula era apresentar sua proposta. Como ele estava com quase todas as bestas com cauda em mãos, Hashirama queria dividi-las entre as nações. Assim, ele pretendia gerar um equilíbrio de poder entre as vilas, fortalecer a confiança e garantir mais segurança para cada uma delas. Sinceramente, eu achei essa ideia bastante ruim, porque na realidade, o ideal de Hashirama é praticamente impossível de alcançar. O ser humano é naturalmente egoísta e orgulhoso. É muito difícil encontrar almas verdadeiramente puras, dispostas a viver em harmonia e manter um equilíbrio verdadeiro. A maioria busca se tornar superior por uma ambição natural por poder. Por isso, ao repartir as bestas com cauda, o mais provável é que as nações usassem esse poder para benefício próprio. A ideia da repartição das bestas também vinha acompanhada de um custo por cada uma delas, gerando assim um retorno financeiro nesse acordo. O primeiro a se pronunciar foi Reto, o Kazekage da Vila Oculta da Areia e representante do País do Vento. O Kazekage afirmou que Shukaku, a besta de uma cauda, já estava sob posse deles graças aos antigos monges do País do Vento, e por causa disso não havia necessidade de receber outra besta para a sua nação. Então Reto propôs ao Hokage outro tipo de compensação. O Kazekage pediu partes de terras férteis do País do Fogo, já que as condições naturais do País do Vento são extremamente precárias e com terrenos pobres e estéreis. Além disso, ele também exigiu 30% do custo das bestas que seriam vendidas às demais vilas escondidas. De fato, os líderes que já possuem uma besta com cauda sempre a utilizam como forma de barganha ou ameaça para tirar vantagem. Obviamente, essa atitude não agradou os demais líderes, e o Mizukage chegou a ameaçar formar uma aliança entre todas as outras vilas para derrotar o País do Vento. E infelizmente, vimos que depois da reunião dessa cúpula e da distribuição das bestas com cauda, que se iniciou oficialmente a primeira grande guerra ninja.
Como eu disse antes, o ser humano dificilmente escapa da própria ambição. Um dado super importante dessa guerra é que o primeiro Hokage morre antes ou logo no início do conflito. Sabemos disso porque quem liderou durante a primeira grande guerra foi o seu irmão, Tobirama Senju, sendo ele o segundo Hokage. Infelizmente não temos uma resposta sobre como realmente o Hashirama morreu dentro do mangá, mas em breve eu farei um vídeo com todas as teorias e especulações caso você queira conferir. Um acontecimento relevante dessa guerra foi quando Kumogakure enviou os irmãos Ouro e Prata para capturar a Kyuubi. Obviamente eles falharam na missão, mas isso acabou gerando um benefício inesperado. Enquanto eles estavam dentro do corpo da raposa de 9 caudas, os irmãos Ouro e Prata comeram a carne da besta com cauda. E isso fez com que o Kyuubi os vomitasse, mas ao consumir parte dele, os irmãos Ouro e Prata adquiriram o chakra da raposa até a 4ª cauda. Com esse poder, os oponentes se tornaram extremamente difíceis de se enfrentar e depois disso, eles desertaram da Vila da Nuvem e junto com outros ninjas renegados, formaram um grupo militar não oficial chamado Exército Kinkaku. Esse exército era formado por 20 ninjas de elite e em algum momento, os irmãos Ouro e Prata também conseguiram 4 das 5 ferramentas do Sábio dos 6 Caminhos. E isso, obviamente, tornou o grupo ainda mais perigoso. Tobirama então se prepara para firmar um acordo de paz com o Raikage e vai ao País do Relâmpago acompanhado de seus guarda-costas, Hiruzen Sarutobi, Danzo Shimura, Kagami Uchiha, Torifo, Koharu e Homura. Infelizmente, eles foram brutalmente emboscados pelo exército Kinkaku, que não queria que o tratado de paz acontecesse. Esse ataque forçou Sunagakure a suspender temporariamente os seus ataques contra Konoha. Durante esse evento, Tobirama se sacrifica por sua equipe, distraindo todo o exército Kinkaku para que seus subordinados pudessem escapar. Mas antes disso, ele nomeia Hiruzen Sarutobi como o terceiro Hokage. Esse evento foi extremamente importante, pois marcou a morte do segundo Hokage e o início de uma nova liderança em Konoha. Mas claro que a morte do Nidaime não aconteceu como muitos realmente acreditam. E em breve trarei um vídeo explicando tudo isso de ponto a ponto para vocês. Recapitulando, somente quando as grandes nações já estavam completamente devastadas, que todas as outras vilas decidiram assinar um armistício. Esse armistício visava encerrar as tragédias e destruição que a guerra havia causado. No entanto, essa paz duraria pouco tempo. Apenas 20 anos depois, a Segunda Grande Guerra Ninja explodiria. E como eu mencionei antes, esse armistício garantiu apenas um curto período de paz entre as vilas. E bastaram apenas 2 décadas para que o novo e sangrento conflito tomasse conta do mundo ninja. A situação econômica das nações, após os danos da Primeira Guerra, gerou desigualdade significativa entre elas. Isso acabou se tornando um problema grave. Alguns países que não foram afetados ou que souberam como se recuperar mais rápido aproveitaram a situação. Eles criaram facções militares e começaram a expandir seus territórios, dominando países menores. Por isso, o epicentro do momento mais crítico da Segunda Grande Guerra Ninja foi justamente em Amegakure. A Vila da Chuva era como um pequeno país localizado entre as nações envolvidas no conflito, como Konohagakure e o Hagakure Sunagakure. E segundo o próprio Nagato Uzumaki, quem iniciou esse conflito foi a própria Aldeia da Folha. Esse conflito foi o início de muitos acontecimentos marcantes no mundo ninja. Foi exatamente nessa guerra que os lendários Sanins receberam esse título. Eles enfrentaram Hanzo da Salamandra, o líder absoluto de Amegakure, que estava protegendo seu território. E ao serem derrotados, eles receberam esse título diretamente do próprio Hanzo. E aqui vale destacar algo muito importante. Nesse momento, os Sannin já eram ninjas de elite, com muito talento e potencial. No entanto, eles ainda não estavam no auge dos seus poderes. Na minha visão, o Hanzo da Salamandra não teria chance contra os Sannins no auge de suas habilidades. Imagine um Jiraiya com modo sábio, mesmo que imperfeito. Um Orochimaru com domínio sobre inúmeras técnicas proibidas e sua posterior imortalidade. E por último e não menos importante, uma Tsunade com uso completo de sua técnica de regeneração absoluta, a técnica da criação do renascimento. Ainda mais quando os três lutam juntos.
Sabemos que eles só atingiram esse pico após o fim da guerra. Sabemos que Tsunade se afastou de Konoha e Orochimaru seguiu seu próprio caminho sombrio. E querendo ou não, essa guerra também foi o ponto de partida para a criação da futura Akatsuki. Os 3 órfãos da chuva, Nagato, Konan e Yahiko, foram treinados por Jiraiya, que lhes ensinou ninjutsu e a importância da paz. No futuro, esses mesmos órfãos fundariam a Akatsuki, uma organização que inicialmente buscava promover a paz mundial. Outro marco importante dessa guerra foi a ascensão da lenda conhecida como o Canino Branco de Konoha. E sim, estamos falando dele, o lendário Sakumo Hatake, pai de Kakashi, que realizou feitos grandiosos e conquistou o respeito de todos. Mas sabemos que nem tudo foram glórias. Um dos eventos mais trágicos foi a morte dos pais de Sasori, que caíram nas mãos do Canino Branco. Esse trauma causou uma transformação profunda em Sasori, que viria a desertar de Tsunagakure, assassinar o terceiro Kazekage e se juntar a Akatsuki. Durante a Segunda Guerra, Tsunade também se destacou como a melhor ninja médica da história de Konoha. Ela foi essencial em várias batalhas, conseguindo neutralizar o veneno mortal da veterana Shio e salvando inúmeras vidas. Mas infelizmente nem tudo foi vitória para Tsunade. Foi nessa guerra que a princesa do Byakugou perdeu 2 de suas pessoas mais importantes, tanto seu irmão mais novo Nawaki, quanto seu amado Dan. Essas perdas levaram Tsunade à sua queda emocional, marcando profundamente sua trajetória, e por fim, a um evento que ainda gera bastante confusão entre os fãs. E estamos falando da batalha entre a equipe de Jiraiya contra os Jinchurikis da 4ª e 5ª cauda, sendo eles Roshi e Han. Essa luta aparece no mangá especial de Kushina e Minato, mas há dúvidas sobre em qual guerra ela aconteceu. Muitos acreditam que foi durante a Segunda Grande Guerra Ninja, por causa dos uniformes e porque Tsunade ainda estava em Konoha. Já outros fãs acreditam que esse evento pertence à Terceira Grande Guerra Ninja. Isso porque a idade de Minato e Kakashi nessa cena indica um período posterior. Além disso, de acordo com a cronologia oficial, Tsunade abandonou Konoha após os eventos da Terceira Guerra. Então, por esses indícios, faz mais sentido posicionar essa batalha dentro da Terceira Grande Guerra Ninja. Mas já comenta aí, qual via de fato você acha que é a mais coerente? Aparentemente, quem saiu vitorioso dessa guerra foi o País do Fogo. Konoha conseguiu se defender das demais nações e ainda expandiu seu território com o apoio das suas facções militares. Por isso, o terceiro Hokage ofereceu um acordo de paz para as nações. E como curiosidade, um dos países destruídos por Konoha nesse processo foi o País do Céu, e isso segundo o filme de Naruto Shippuden, Laços. Mas eu deixo esse ponto apenas como curiosidade, já que os filmes de Naruto, com exceção de The Last, não são considerados canônicos. Depois do fim da Segunda Guerra, o mundo voltou a experimentar um período de paz quase absoluta. A calmaria foi tão grande que os países pararam de financiar suas vilas ocultas. E com pouco dinheiro circulando, essas vilas começaram a sofrer instabilidade econômica e militar. A maioria delas foi bastante afetada, e uma das mais prejudicadas foi a Vila da Pedra. E o Hagakure então decidiu romper o pacto de paz, e pela fronteira do País da Grama, iniciou uma invasão contra o País do Fogo. O objetivo era desestabilizar ainda mais Konoha. O conflito entre essas duas nações se intensificou tanto que acabou atraindo as outras vilas para o campo de batalha. Algumas entraram para apoiar aliados, outras aproveitaram a oportunidade para atacar Konoha diretamente. Esse é o conflito sobre o qual temos mais informações, especialmente graças à Quarta Grande Guerra Ninja. Também foi o que gerou as consequências mais graves para o futuro do mundo ninja. Assim como a Segunda Guerra, essa também afetou duramente as pequenas nações entre os grandes países. Mesmo a Megakure não querendo se envolver, foi obrigada a participar por conta das manipulações e alianças formadas por Danzo Shimura. Além disso, a guerra exigiu que muitos genins fossem enviados para o campo de batalha. Isso porque a situação militar das vilas estava tão precária que precisavam recorrer até aos mais jovens. Entre os eventos mais importantes está a famosa Batalha da Ponte Kanabi. Essa missão tinha como objetivo destruir a ponte por onde passavam suprimentos e reforços de Hagakure. Foi ali que Rin foi sequestrada e também onde ocorreu a suposta morte de Obito Uchiha ao salvar o seu amigo Kakashi. Nesse mesmo evento, Kakashi recebeu o título de Kakashi do Sharingan e a vitória nessa missão foi crucial para o recuo do exército da Vila da Pedra. Também temos o suposto combate de Minato contra 1000 ninjas, mas isso exige uma correção.
Claro que 1000 inimigos foram enviados, mas após um confronto com as tropas de Konoha, restaram apenas 50. E quando Minato chegou ao campo de batalha, ele derrotou praticamente sozinho os 50 restantes, uma vez que tudo isso está confirmado no próprio mangá. Essa guerra marcou a glória de Minato no Mikase, e foi nela que ele recebeu o título de Relâmpago Amarelo de Konoha. Consequentemente, os ninjas de Iwagakuri passaram a receber ordens de fugir imediatamente se cruzassem com ele. Minato também enfrentou o futuro Haikage A e seu irmão Killer Bee, mostrando total superioridade em velocidade e técnica. Outro momento marcante foi a morte do terceiro Haikage. O terceiro Haikage morreu lutando contra 10.000 ninjas de Iwagakuri, numa batalha que durou 3 dias e 3 noites consecutivas. E ele fez tudo isso para garantir que seus companheiros de Kumogakuri conseguissem escapar. Também durante essa guerra, ocorreu um atentado planejado por Kirigakuri. Ninjas da névoa sequestraram Nohara Rin e selaram a besta de 3 caudas dentro dela. O plano era que, ao retornar para Konoha, a besta se libertasse e destruísse a vila por dentro. Esse evento marcou o início de uma das maiores tragédias da série. Obito presenciou a morte de Rin e perdeu totalmente sua sanidade e aniquilou todos ao redor, dando início ao seu caminho sombrio e assumindo a vontade de Madara Uchiha. Esse mesmo Madara que, mais tarde, seria responsável direto pela Quarta Grande Guerra Ninja. Outro evento crítico foi o falso tratado de paz entre Hanzo da Salamandra e Akatsuki. Danzo, ao perceber que o grupo queria de fato firmar a paz entre Konoha e Iwagakuri, agiu por conta própria. Ele manipulou Hanzo dizendo que Akatsuki queria poder e que já havia matado vários de seus homens. Isso levou a uma emboscada onde Yahiko, líder da Akatsuki, foi morto diante de seus amigos. Nagato, completamente tomado pela raiva, matou todos os envolvidos. E foi ali que nasceu a Akatsuki como a conhecemos, o grupo terrorista que veríamos ao longo da série. Cabe destacar também a lendária batalha de Maitudai contra os 7 espadachins da névoa. Nessa luta, Maitudai usou os 8 portões internos e praticamente eliminou a formação original do grupo. E por fim, quero mencionar outro evento pouco comentado, um confronto brutal que teve apenas um sobrevivente. E esse sobrevivente é ninguém menos que o próprio Kabuto. A terceira grande guerra ninja terminou quando o terceiro Haikage solicitou um armistício, e isso só vem de fato acontecer após Konoha demonstrar uma clara superioridade militar contra a Vila da Pedra. O conflito encerrou-se ali, dando uma aparente vitória para Konoha. Apesar de ainda haver uma tensão com a Vila da Nuvem, 3 anos depois, firmaram um tratado de paz, o famoso incidente envolvendo o clã Hyuga. E se você tá assistindo até aqui, me fortalece hypando esse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. E é isso, nação, eu me despeço por aqui e até um próximo vídeo.